Tudo bem, nós vimos toda essa questão, vimos dicas para poder evitar gastos desnecessários. Mas isso tudo não terá valor nenhum, não terá funcionalidade nenhuma se eu não aprender a controlar os meus gastos, se eu não aprender a fazer uma planilha de gastos, né? Existem inúmeros modelos, formas de você fazer a planilha, gente. Tá? Existem várias, você pode encontrar em sites, tem aplicativos que ensinam você como gerenciar os seus gastos, como você fazer compras de forma consciente. Né? Então, eu primeiro vou gerenciar todos os meus gastos, vou saber certinho quanto eu posso gastar, para daí sim eu efetuar a minha compra. Né? O setor de compras de uma empresa, ele não precisa se preocupar com isso. Ele vai apenas efetuar a compra e vai passar, ele passa a bola para o outro. Ele vai mandar para o setor financeiro. Eu comprei, agora você paga. É o setor financeiro que tem que correr atrás para cumprir com os pagamentos. Agora, o gerenciamento das suas compras, as compras pessoais, é diferente. Porque isso cabe a você. É você que tem que ter esse controle. Porque é você mesmo que vai pagar. É você que precisa organizar suas despesas, fazer toda a soma deles, saber para onde o seu dinheiro está indo. Eu gasto meu dinheiro com o quê? Para onde o meu dinheiro está indo? Antigamente as pessoas usavam caderninhos, né? Pode perguntar para os pais ou para os avós de vocês, que eles vão falar. Usavam um caderninho, uma cadernetinha, onde eu colocava lá, recebi tanto, paguei tanto lá na padaria, tanto no mercado, ia colocando lá. Hoje a gente não precisa fazer isso num caderninho, não há necessidade. Hoje nós temos o quê? Planilhas de gastos. Né? Então tem vários nomes, gerenciamento financeiro pessoal, gerenciamento pessoal, planilha de gastos. Você pode procurar e vai encontrar vários e vários nomes. A questão aqui não importa o nome que você dê. O que importa é você controlar a sua vida financeira. E como que eu posso fazer isso se eu não sei para onde vai o meu dinheiro? Se eu não sei onde eu gasto o meu dinheiro? Se eu não sei isso, como que eu vou planejar a minha vida? Tá? Então eu posso criar planilhas, posso fazer uma. Gente, abre ali o seu celular mesmo, abre lá uma planilhinha do Excel bem basiquinha e coloca lá salário. Aí você coloca lá gastos, vai lembrando das coisas que você compra ou que você precisa pagar mensalmente. Olha, na minha casa eu preciso, todo mês eu gasto tanto de água, porque a conta de água sou eu que pago. Então você coloca lá, conta de água. Coloca uma média do preço, né, de quanto você paga na fatura da água, porque é variável, mas você coloca ali uma média, então você sabe que tem que deixar tanto para pagar a conta de água. Aí eu preciso, olha, eu saio sempre, em média eu gasto R$50 no final de semana. Então eu sei que eu tenho que deixar R$50 para cada final de semana, o mínimo. Então eu vou deixar lá R$200 para gastos no final de semana. E aí eu vou colocando, vou pontuando tudo. Pondo tudo na minha planilhinha. E aí eu vou somar tudo que eu gasto, aqueles gastos fixos, aquilo que não muda, seja moradia, casa, comida, plano de saúde, coisas que você precisa pagar todo mês. Esse não vai mudar, é algo que você precisa pagar. Não dá para você deixar de pagar a luz elétrica, a energia, não dá para você deixar de pagar a água, não dá para você deixar de pagar os impostos. Então você vai colocar tudo, não dá para deixar de comer. Então você vai colocar todos os seus gastos ali, aquilo que não muda. E aí você coloca os extras. O que normalmente eu gasto a mais? Então você vai pontuando ali. E assim a gente começa a entender como que funcionam os meus gastos. E os meus gastos, eles podem ser as minhas despesas individuais. Então eu faço uma planilha só com as minhas despesas individuais, coloco lá tudo. Por quê? Porque, por exemplo, se eu moro sozinho, são as minhas despesas, tudo é meu. Das despesas da casa, das questões ali referente ao que eu compro ou deixo de comprar, são despesas individuais. Eu posso ter uma planilha individual. Ou eu posso ter uma planilha da família. Se for uma planilha de orçamento familiar, onde eu vou colocar não só os meus rendimentos, ou seja, não só o que eu ganho, mas eu vou colocar também os meus pais, todas as pessoas na casa, aí eu vou criando subcategorias.
tá? Mas no primeiro momento, quer ter uma organização financeira? Faça o gerenciamento das suas despesas, dos seus gastos, de quanto você ganha, de quanto você gasta. Porque somente quando você tiver esse controle é que você vai poder saber se você pode comprar alguma coisa. Porque a grande questão, quando se fala em comprar, é isso. Eu posso comprar isso, eu tenho como pagar isso. Eu posso, é claro, ter planilhas com o gasto de toda a família, claro que posso. Mas eu tenho que começar, para quem não tem o costume de fazer, começa com o gasto pessoal, o seu. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar, vou pontuar tudo que eu gasto mês a mês. Porque quando eu faço esse controle, eu consigo saber para onde o meu dinheiro está indo. Eu posso criar projeções para saber quanto que eu estou gastando, se eu gastei mais esse mês do que o mês passado, fazer uma comparação. Olha, há 3 meses eu gastava tanto, tanto, tanto. Agora, esse mês passado eu já gastei tanto? Nossa, então esse mês eu gastei mais que o mês passado. Por quê? Aí você vai rever a sua planilha e vai descobrir onde que está a diferença. Ah, esse mês eu gastei mais, porque esse mês eu saí mais. E aí, olha, eu terminei o mês no vermelho. Não deu muito certo não, hein? Gastei mais do que eu podia. Então eu vou ter que o quê? Rever. Porque esse mês que está entrando agora, eu vou gastar menos, eu vou ver o que eu posso fazer. Porque eu já estou devendo, eu entrei o mês devendo. Para cobrir as minhas contas, eu pedi dinheiro emprestado para os meus pais. Então, se eu pedir dinheiro emprestado para os meus pais, significa que eu vou ter que devolver? Porque ele já tem o orçamento deles comprometido. Não está sobrando, né? Porque eu tenho o controle do orçamento familiar. Então, eu sei que não está sobrando. Então, eu vou fazer o quê? Esse mês eu tenho que poupar para cobrir o que eu estou devendo e cumprir com os meus compromissos do mês. Então, por que é preciso ter esse controle? Por que é preciso ter essa planilha? Para saber justamente isso. Que momentos que eu posso soltar o cinto um tiquinho, ou seja, gastar um pouquinho a mais do que eu normalmente gasto. E que momentos que eu tenho que apertar o cinto. Esse momento eu não posso gastar um tiquinho a mais, porque já está contadinho, não sobrou nada. E nós temos que levar em consideração que se você trabalha, você recebe e você gasta tudo, qualquer imprevisto que aconteça, você não vai conseguir manter as suas contas. Infelizmente, eu precisei gastar, eu tenho uma bicicleta, e aí a bicicleta deu um problema e eu tive que gastar. E a peça que quebrou na bicicleta era cara. Então não estava no meu orçamento gastar R$80. Saiu do orçamento, agora eu vou ter que cobrir. Né? Normalmente eu gasto R$2, R$3, que é uma coisinha ali, outra ali. Coisas pequenas, né? Furou o pneu, cincão, arrumou. Agora eu gastei R$80. Não estava na minha conta gastar R$80. Eu não tinha esse dinheiro. Eu tive que dar um jeito para pagar, porque eu preciso da bicicleta. Olha, eu uso a bicicleta para trabalhar. Então eu precisei dar um jeito para pagar o conserto. Paguei. Mas o que aconteceu? Esse mês eu fiquei devendo, né? Porque eu tive que dar um jeito. Peguei emprestado de alguém. Agora eu vou ter que cumprir. Então, controle efetivo das suas contas, das suas finanças, é importantíssimo para você saber para onde você vai. De onde eu venho e para onde eu vou. Financeiramente falando. É o momento de gastar? Eu vou saber. É o momento de poupar? Eu vou saber. Eu posso planejar um gasto grande a longo prazo, no sentido de tomar decisões. Se for o orçamento da família, quando eu tenho esse controle, eu posso planejar a compra de uma casa, por exemplo. Olha, a família toda vai se reunir e nós vamos comprar uma casa, porque nós pagamos aluguel, então nós vamos trocar o aluguel por uma parcela, por uma prestação na nossa casa. Mas nós não vamos mais pagar aluguel. Só que para isso todos vão ter que contribuir, cada um vai dar um pouquinho para pagar a parcela. Mas eu fiz um levantamento e eu sei se cada um dá um pouquinho, eu consigo pagar. E aí nós teremos uma casa própria. E não continuaremos pagando aluguel. Nós queremos comprar um carro para a família. Quanto que custa esse carro? Tanto.
Só o meu pai não consegue pagar. O meu pai e a minha mãe ainda não conseguem. Então eu vou me unir, os três juntos, nós vamos fazer o levantamento e comprar esse carro. Porque no nosso orçamento, os três juntos conseguem comprar, um só não consegue. Mas eu consigo fazer isso. Então eu consigo prever os meus gastos, consigo prever se vai entrar algum dinheirinho a mais. Olha, minha mãe agora está fazendo doces também. Então ela trabalha fora, mas nos finais de semana ela faz doces. Bolos, né, tortas, essas coisas. E aí eu uso a minha bicicleta, por isso que eu precisei gastar com ela, para poder fazer as entregas para ela. Então ela vende os doces, anuncia, e eu entrego em toda a vizinhança. Para não precisar gastar com boy, eu estou economizando ali. Mas com isso que tem uma rendinha a mais, uma renda extra, que vai entrar no nosso orçamento familiar. Então, quando eu tenho um controle, eu consigo planejar qualquer coisa que eu queira fazer. Comprar uma casa, trocar o carro, ou qualquer coisa desse tipo. Então, meninos e meninas, estudar o orçamento, fazer um orçamento, é algo que você tem que começar a fazer sempre, mês a mês. Não é algo que eu fiz uma vez e nunca mais faço. Eu tenho que fazer isso sempre, porque se eu não tiver esse controle, eu corro o risco de não conseguir pagar todas as minhas contas. E aí eu serei mais um que estará lá no SPC, porque não conseguiu pagar as contas. Eu serei mais um que estará na lista de endividados, inadimplentes, pessoas que não conseguem cumprir com as suas contas, ou melhor, não conseguem pagar as suas dívidas. Dívidas muitas vezes adquiridas sem necessidade, porque comprei o que não precisava, comprei por impulso, e essas compras por impulso têm um peso no orçamento. Elas vão comprometer parte do seu salário. Aquela parcela precisa ser analisada muito cuidadosamente antes dela se tornar uma parcela. Então eu tenho que olhar lá e eu preciso comprar um celular novo. Ok, olha o celular, veja o preço, a parcela, compensa parcelar ou compensa pagar à vista? Ah, mas eu não consigo pagar à vista porque o valor é muito alto, que eu ganho não vai dar. Então, para comprar à vista, eu vou ter que guardar mês a mês para poder comprar à vista. Ah, mas o preço à vista e a prazo, se for no cartão, é a mesma coisa. Então, eu consigo parcelar no cartão o mesmo valor. Mas essa parcela cabe no seu orçamento? Esse valor da parcela vai caber no seu orçamento? Faz essa conta, faz toda a sua planilha de gastos, vê os últimos 6 meses, não o último mês. Você tem que olhar os últimos 6 meses, porque há oscilação mês a mês. Tem mês que você gasta mais, tem mês que você gasta menos. Você tem que olhar ali, fazer um levantamento desses meses, fazer uma base, né, para ter uma base, para saber se todo mês sobra o suficiente para pagar essa parcela. Porque quando você tem uma média aí, você sabe se dá para pagar essa parcela ou não. Aí sim você vai efetuar a compra. Aí sim você vai saber se é possível comprar isso. Por quê? Porque quando você adquire algo, você tem que lembrar que este algo que você comprou provavelmente tirará alguma despesa. Se eu compro um carro, eu tenho que lembrar que tem combustível, que tem manutenção, que tem imposto. Eu tenho que lembrar de tudo isso. Não adianta só comprar o carro e achar, tá, eu comprei o carro, tá, e quem vai pagar a gasolina ou o álcool para andar? E os impostos? Eu preciso pagar. E a manutenção? Pneu, roda e tudo, banco, etc. Eu preciso lavar, preciso cuidar. Tudo isso é a manutenção do carro. Isso entra também, é um gasto a mais que não tinha antes. Antes eu não precisava ter esse gasto, agora eu tenho, porque eu comprei um carro. Comprei uma casa. Ah, mas eu pagava aluguel, aí eu fui para uma casa própria, eu também teria os gastos. Verdade, mas quando você pagava aluguel, você não pagava imposto da casa. Agora que a casa é sua, você vai pagar. Então, esse imposto tem que entrar na conta também. A manutenção dessa casa. A casa alugada, eu nunca fazia manutenção porque cabia ao proprietário. Agora essa casa é sua. Quem é que vai fazer a manutenção? Você. A casa é sua responsabilidade. Então, tem que entrar na conta também. E aqui eu peguei um exemplo de controle de gastos pessoais. Tem várias planilhas, aqui é um deles.
tá? Então você pode colocar, por exemplo, cria lá a sua planilha, você pode colocar o dia do vencimento, ó, de 1 a 31 ou de 1 a 30, dependendo do mês. O que eu tenho ali, ó? Aluguel, empréstimo, no caso se a pessoa tem, energia, água, luz, telefone, são exemplos aqui, tá? Internet, o que você gasta no supermercado, tem gasto no açougue, na feirinha. Aqui no caso essa planilha é de uma pessoa que faz viagens a Itajaí, ela viaja sempre. Tem o transporte, tem as passagens, tem gasto com carro, gasolina, manutenção, final de semana gasta? Vai a restaurantes? Quanto que normalmente gasta? Come fora? Quanto que deixa para isso? Gasta com roupa? Então, a pessoa fez uma lista de todas as coisas que normalmente ela gasta, e aí ela foi pontuando ali. Os meses que ela gastou, ela colocou. Os meses que ela não gastou, ela não colocou. Aqui eu deixei em branco para vocês verem, então eu posso colocar ali, ó, todos os meses. Março, abril, maio, até o mês que você quiser, vai pontuando, ó, todos. Começa lá desde janeiro, tá? Eu coloquei aqui de março em diante, mas você começa desde janeiro, pontuando tudo que você gasta, mês a mês. E assim você sabe qual é o seu gasto mensal. Se você está gastando a mais ou gastando a menos. E o mês que você não precisar gastar com manutenção, ótimo, deixa branco, você não gastou. O mês que você gastou, você coloca, mas você precisa ter o quê? Uma média. Porque quando você tem um controle dos seus gastos pessoais de forma efetiva, você vai poder pensar em adquirir outras coisas, em comprar coisas que você queira. Ou seja, vamos explicar isso de uma forma bem mais clara. Meninos e meninas, com o controle de gastos pessoais efetivos, você pode comprar o que você quiser. Porque você sabe que você vai comprar, mas você vai conseguir pagar. Porque, diferente de uma empresa, quem é responsável pelos seus gastos é você mesmo.